bom dia, tudo bom? Eu sou a professora Marcelena, trabalho com consultoria educacional e tenho um canal no YouTube que deixa para vocês, professores, professoras, contadores de histórias, a interpretação dos contos de fadas à luz da psicologia, da psicanálise, da filosofia. E hoje eu trago para vocês o conto A Branca de Neve. Nós temos aqui atrás, no fundo, o painel da Branca de Neve e eu trago hoje a interpretação desse conto com os seus personagens, como eu disse, à luz dessas ciências. A professora, o professor, o contador de histórias, ele deve, além de dominar as técnicas de contação, ele deve conhecer o conto, a história, o simbolismo, para que possa contar com muita emoção, mas também de maneira consciente, de maneira a atingir os objetivos daquele conto. Os contos de fadas, eles têm um poder emocional, psicológico na formação desse arcabouço psicológico, emocional para o resto da vida, para contribuir para o resto da vida daquela pessoa. Por quê? Porque os contos de fadas trazem em si um simbolismo muito forte e que tem um poder de fortalecer, de deixar no inconsciente ensinamentos, soluções, marcas, como eu disse, que contribuirão para a vida daquela pessoa, do ouvinte. Pois bem, eu sugiro aos professores e professoras que estudem os contos, no caso aqui Branca de Neve e os Sete Anões, buscando as histórias originais ou as primeiras versões e depois compare com a versão atual, a versão da Disney, a versão que foi, ou as versões que foram adaptadas para crianças. Vocês sabem que não existia literatura infantil no mundo, né? E que os contos, eles eram sim contados para adultos e crianças com a finalidade de ensinar. Isso há muito tempo atrás, inclusive antes deles serem registrados através da escrita. E os escritores que foram buscar esses contos através da oralidade e transcreveram e tiveram, né, o cuidado de adaptá-los e de fazer várias versões, como por exemplo os irmãos Grimm, buscaram uma linguagem mais acessível para as crianças. Mas é muito importante que você busque as versões anteriores para você compreender, inclusive, compreender melhor o simbolismo. O que é que nos traz o conto da Branca de Neve a nível da psicanálise e da psicologia? Bom, o conto de fadas da Branca de Neve, para mim, ele é muito bom, porque ele traz muitas possibilidades, inclusive para o terapeuta, através da afetoterapia. Os contos de fadas também são utilizados nas terapias de grupo e nas terapias individuais. Muito bem, o conto de fadas Branca de Neve traz diversas questões existenciais, como por exemplo, a relação da mãe com a filha. O pai da Branca de Neve casa-se com uma mulher extremamente vaidosa, narcisista e que queria ser o centro das atenções e que queria ser, inclusive, muito mais bela do que a sua enteada, a sua filha. Aqui nós temos o primeiro problema evidenciado, a relação mãe e filha, que isso na vida real é extremamente comum. A gente tem aqui a competição da mãe com a filha, que está deixando de ser criança e passando a ser uma adolescente, uma mulher. E para esta aqui, que era extremamente narcisista e vaidosa,
isso seria um perigo. Isso não acontece apenas com a madrasta, ou seja, com a segunda mãe, com a mãe não biológica, porque a palavra madrasta surge aí como mãe má, que pode ser inclusive a mãe biológica, mas a gente conhece comumente, tá? No inconsciente coletivo, a madrasta como sendo a mãe que o pai casou depois que houve a separação da mãe, da primeira mãe ou da mãe biológica dessa criança. Então essa mãe, ela poderia ser uma segunda mãe muito boa, mas não é, porque esse conto traz em si as questões existenciais entre mãe e filha. Há uma versão desse conto que diz que na verdade era a Branca de Neve que tinha ciúmes desta mãe. Mas a grande maioria dos contos, ou das versões deste conto, traz que é a madrasta que é má e competitiva. Bom, na medida em que essa menina vai crescendo, vai ficando cada vez mais bonita e a mãe, a madrasta, fica extremamente insatisfeita. E na maioria das versões, esta madrasta expulsa essa criança de casa. Então aqui já existe uma outra questão, a saída do filho ou filha da sua primeira casa, da casa dos pais, onde você vai ter que adquirir forças, diversas ferramentas emocionais e psicológicas para agora aprender a viver só, né? É uma outra questão. Os filhos precisam sair da casa dos pais para construírem a sua própria vida. Mas esse não é o foco principal desse conto. O foco principal é a relação mãe e filha. Muito bem, depois que Branca de Neve sai de casa, ela corre e se depara numa floresta. Essa floresta tem um teor simbólico muito grande. Na grande maioria dos contos de fadas, a floresta, ela simboliza a nossa travessia, desculpe, a nossa caminhada, os anos que se passam. Inclusive, neste conto, é dito que ela chora muito, fica apavorada na floresta, dorme e quando acorda ela já está tranquila, calma, é acolhida pelos seus amiguinhos animais e isso lhe traz alegria e conforto. Mas na verdade esse ato dela dormir e acordar mais tranquila traduz na vida real vários anos. Tá? É a nossa caminhada, é o nosso processo de saída da adolescência, da puberdade para a vida adulta. São as dores que a gente sente nesse processo de transformação. Lembre que nesse conto, Branca de Neve fica apavorada com os sons da floresta, com o som do vento, com o som das folhas, com o som dos animais, que os animais emitem, e isso fazia com que ela tivesse medo, pavor, se desesperasse e chorasse. Muitas vezes na nossa vida isto acontece. Nós temos medos, inseguranças, desespero, angústia, mas depois a gente precisa saber, por isso que o conto de fadas, ele é muito importante para as questões emocionais das crianças, porque ela vai perceber, sem que a professora diga, sem que o contador de histórias diga, que ela dormiu, né? A criança vai perceber que a criança dormiu e acordou mais madura, mais consciente, mais forte e sabendo o que fazer. Isso, para uma pessoa que está se formando emocionalmente, é muito importante, porque ela recebe a mensagem de que a dor existe, de que o problema existe, mas de que a solução também existe. Os contos de fadas são ferramentas emocionais para esse processo de amadurecimento. Muito bem, vem outra questão muito importante no conto da Branca de Neve. Quando ela acorda, que ela andou, se perdeu na floresta, ela saiu da fase da infância e se tornou uma adolescente, quase uma adulta. Ela já é uma menina moça. E aí ela encontra uma casinha
aconchegante, preste atenção, aconchegante, pequenininha, que traz a sensação ainda traz uma sensação de levá-la para a infância, de brinquedo, mas também traz a sensação de família, de aconchego, porque é uma casa. E aí ela se aproxima e entra. Quando ela entra nessa casa, ela encontra os anões. Estou pegando eles aqui. Ela encontra os anões. Eu tenho aqui 4 deles. Cada um deles representa um traço de personalidade. Você vê que tem o Soneca, você tem o Mestre, você tem o Dunga e assim por diante. São 7. Esse número 7 há várias interpretações, inclusive porque o número 7 é um número cabalístico, é um número místico, tem o seu significado, né? Aí vai uma interpretação por outro caminho. Mas independente de você conhecer a Cabala, de você ter conhecimento místico, o número 7 é usado em diversos segmentos do estudo, da aprendizagem, da filosofia. De qualquer forma, dentro da psicologia e da psicanálise, os 7 anões, eles trazem vários traços de personalidade humana que um bom pai deve ter. Ou teria, né, que é o pai dela, que ela deixou lá no castelo, porque este pai casou com uma mãe que competia com ela, com a Branca de Neve. Esses 4, eu tenho 4 aqui que acabou de cair um. Esses 7 anões juntos representam a figura masculina. Toda criança precisa ter na sua formação emocional e psicológica, ou seja, na sua primeira infância, precisa ter uma representação masculina e outra feminina. Então, é muito importante a figura do pai. E os 7 anões juntos vão representar esse pai acolhedor, esse pai protetor, esse pai que vai orientar, esse pai que vai cuidar, esse pai que vai trazer segurança para essa menina que até então sofria, inclusive porque não tinha o acolhimento familiar, que é tão importante na infância. É muito importante desenvolver os vínculos familiares. E aí então ela passa a morar com os 7 anões, e os 7 anões todo dia saem para o trabalho, né? Eles trabalham com escavações e deixam sempre com ela recomendações. Cuidado, não abra a porta para ninguém. Cuidado que a bruxa vai lhe procurar. Esta bruxa, na verdade, é um simbolismo do lado mal da mãe. Lembrando que nem toda bruxa é má, mas nesse caso desse conto, esta bruxa, a madrasta da Branca de Neve, ela possuía magia, né? Ela tinha capacidade de se transformar. Então você tem aqui ela na personificação humana e aqui na personificação da magia. Então, o que acontece? Ela vai representar aqui as tentações e as fraquezas da Branca de Neve. Tanto que esta bruxa ou essa representação, ela visita a Branca de Neve 3 vezes, tentando-a convertê-la, né? São as tentações da adolescência para a vida adulta. Então isso significa que durante o nosso processo de amadurecimento, nós devemos tomar cuidado com as nossas fragilidades, inclusive com a vida sexual que se aproxima. E aí você tem aqui a representação da maçã, muito bonita, muito vermelha, muito tentadora, né? Com a aparência de muito saborosa. E aí então é quando nessa terceira vez a Branca de Neve é seduzida. Observe bem, ela está na adolescência para a vida adulta.
Então, nesse período, nós temos uma eclosão de emoções, nós temos um fluir dos hormônios sexuais e nós temos diferentes emoções que antes a criança não conhecia. Então, é realmente muito importante que os pais aconselhem, acompanhem, orientem, estejam juntos. E aí, quem era esse pai ou essa mãe? Os 7 anões, que na verdade faziam esse papel. Mas fica muito claro no conto que as tentações existem e que ela acabou caindo nelas, como nós, na vida real, né, acontece conosco. E aí então, também o conto deixa muito claro que ela está acolhida, porque os 7 anões vão cuidar dela, vão fazer um caixão de cristal belíssimo, e esse caixão transparente traz outro simbolismo. Então veja como esse conto é rico. Os 7 anões, a maçã, a bruxa, a floresta, a madrasta, e vale dizer que eu não havia comentado, o espelho da bruxa, né? O espelho, ele representa em primeira instância a nossa identidade, porque a gente vê a nossa imagem projetada no espelho e a gente se identifica. E ela, a madrasta, conversava com o espelho mágico e perguntava para esse espelho quem era a mulher mais bela. E o espelho respondia que era ela. Mas um certo dia, esse espelho diz que há uma outra pessoa mais bela do que ela. E aí é quando ela manda caçar a Branca de Neve, e esse caçador vai em busca da Branca de Neve, adverte a Branca de Neve e leva para essa bruxa o coração de um animal e não da Branca de Neve, e deixa a Branca de Neve viva. Nesse momento, está claro na história que ela está recebendo uma segunda oportunidade na vida. E aí é quando ela, voltando, né, porque eu voltei para o início do conto, é quando ela corre e se perde na floresta, e durante esse período ela tem tempo suficiente para amadurecer. Inclusive amadurecer emocionalmente, mas também amadurecer fisiologicamente, né, biologicamente, porque ela sai da fase de infância para a adolescência. Muito bem, quando ela é envenenada pela maçã que a bruxa traz, ela entra em um sono profundo, mas veja que ela não morre. Mais uma vez aí o simbolismo presente no conto, mostrando que nós temos diversas oportunidades na vida. Ela primeiro foi advertida pelo caçador e ganhou mais uma vida, digamos. Depois ela morre, né? Até então pensava-se que ela estava morta, mas aí ela encontra o grande amor que a salva. Esse grande amor, existem várias abordagens aí. A primeira é que se esse amor fosse verdadeiro, o encanto iria ser desfeito, a magia. Então aí vem o poder da verdade. O segundo aspecto é que fica claro para as crianças que estão ouvindo que o amor sempre vence, que o lado bom, né, sempre vence, que a verdade tem poder. A criança precisa crescer acreditando nisso, na verdade, né, na busca dessa verdade, em buscar um bom caminho, saber fazer as escolhas. E aí, ela recebendo o beijo do seu amor, ela desperta. E aí ela tem a oportunidade de novo, de uma nova vida, com o seu amor. Existe um outro aspecto interessante nos contos de fadas, porque eles são de uma época, apesar do conto de fada, no seu aspecto psicológico e psicanalítico, ele é atemporal. Era uma vez, né? Em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer instante, o conto de fadas, ele cabe. Por quê? Porque ele traz no seu enredo conflitos existenciais humanos. Aqui
Como eu disse no início, o principal viés do conto são os conflitos familiares entre filha e mãe, entre mãe e filha. E aí outros surgem depois, inclusive o complexo de Édipo, bom, neste conto. Mas independente do seu viés, os contos de fadas são muito antigos. Então eles trazem características femininas da princesa na época medieval ou da época antiga, onde ela sonhava com um belo casamento com um príncipe e que seriam felizes para sempre. Nesse aspecto do felizes para sempre, aqui a mulher era preparada para casar e casar muito jovem. Muitas vezes ela nem escolhia esse seu parceiro, o seu futuro esposo. No caso do conto, é o príncipe que vem numa floresta, que se depara com uma belíssima mulher e que se apaixona e que acorda essa princesa através de um beijo de amor. Então, existe outro aspecto interessante que eu gostaria de dizer antes de finalizar, é que o conto de fadas, ele começa com a frase "era uma vez", ou seja, está muito claro que o conto de fadas é atemporal, e ele finaliza com "felizes para sempre". Observe, ela e o príncipe, felizes para sempre. O que significa isso? Significa sempre que a princesa vai encontrar o seu amor e vai casar? Não. Em todos os contos, Três Porquinhos, João e Maria, João Pé de Feijão, A Bela e a Fera e assim por diante, aqui Branca de Neve e os Sete Anões, felizes para sempre quer dizer para o ouvinte, no simbolismo, que no final de toda a história, de toda a travessia, de todas as dores, de todos os processos, no final tudo dá certo. Por isso que eu estava dizendo no início no início do vídeo, é que os contos de fadas, eles têm um poder emocional e psicológico indispensável, extraordinário para as crianças. E para os ouvintes adultos é muito interessante, porque eles se identificam com uma história delas, da vida delas, que já aconteceu. E na criança ela não sabe que aquilo poderá acontecer na vida dela, na vida real. Mas aquilo vai ficar guardado no inconsciente e vai servir de base para o seu fortalecimento emocional. E quando ela se deparar com uma situação semelhante, idêntica, parecida, ela saberá o que fazer, ou ela terá forças, inteligência emocional, porque ela tem aquilo guardado, armazenado como verdade. Apesar dos problemas, existe uma solução. Apesar das dores, você é capaz de resolver. Muito bem, o conto de fadas, Branca de Neve e os Sete Anões, trabalha as questões familiares como mãe, pai, né? E a luta pelo seu amadurecimento para você vencer as suas dificuldades e se tornar uma pessoa adulta e feliz. Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa interpretação da Branca de Neve, da bruxa, do simbolismo da maçã, do espelho, do castelo, da floresta, da casinha que está ali, ó, tá vendo atrás? A casinha dos Sete Anões, e aqui nós temos a Branca de Neve com os Sete Anões, e eu tenho podido ajudar você nas tuas aulas, nas tuas contações, nas interpretações dos contos, que elas são muito mais profundas do que normalmente a gente aprende ou aprendeu no passado. Então busque estudar os contos de fadas. Se você gostou, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha, divulga, nos ajuda nesse trabalho de partilhar com os educadores aquilo que nós já aprendemos e ainda estamos aprendendo. Eu me chamo Márcia Helena, tudo de bom para você, sucesso!